programa Saúde e Consciência de hoje vai falar sobre dois assuntos de bastante interesse da nossa população. Vamos falar sobre depressão com o Dr. Sebastião Bianco e vamos falar também sobre dores de estômago, doenças do estômago como a gastrite com o Dr. Adalto. Obrigada pela sua presença. Gostaríamos de conversar então um pouco sobre o que é depressão, quem mais acomete essa doença, como que está a situação hoje? A depressão é uma doença que ela basicamente a gente às vezes confunde muito com tristeza, né? Mas na verdade ela é um pouco mais complexa do que essa tristeza comum que a gente sente. Ela vem acompanhada de desânimo, de apatia, de falta de interesse em fazer as coisas, dá uma sensação assim de que não tem mais prazer. O sintoma primordial da depressão é a perda de prazer. A pessoa sente que tudo aquilo que era gostoso de fazer, tipo limpar uma casa, arrumar um carro, não tem mais graça. Então, é a perda da graça. As coisas ficam sem graça, né? Então, começa a achar que não tem futuro, só vê muitas dificuldades, começa a achar de problemas. Enfim, então, a depressão ela é uma doença que ela é muito ampla, né? Nesse sentido, de sintomas, que não é só a tristeza. Existem inclusive, assim, muitas depressões que elas não vêm acompanhadas de tristeza, né? A depressão, por exemplo, do próximo assunto, você vai falar sobre gastrite. Então, as depressões de ordem física, né? Que elas se manifestam pelo físico mesmo, né? Então, a gastrite é um dos sintomas primordiais, a hipertensão, a oscilação no diabético. Às vezes acontece por ansiedade, por depressão, né? Uma doença física, então, pode gerar uma doença emocional, no caso, a depressão. Assim a gente pode falar, doutor Bianco? Não, eu diria assim, ao contrário. Ao contrário. A doença psíquica pode gerar uma doença física, né? Falam que a depressão tem um gatilho, digamos assim. Existe um marco, um acontecimento que desencadeia a depressão. É isso mesmo ou isso é mito? Bom, eu vejo a depressão como assim, o que causa a depressão, né? Os estudos mostram, primeiro, que existe uma grande incidência genética. Então, assim, famílias depressivas têm mais depressivos na família. Mulher tem 2 vezes mais chance de depressão do que os homens. Por né? quê? Por causa da questão hormonal? Não sei se a questão... a dúvida que existe é assim, é hormonal ou é porque a mulher vai no médico? Entendeu? Porque assim, o homem quando está triste, tô meio triste hoje, vai lá tomar uma cachaça, vai jogar bola, ele encontra uma forma ruim, né? Mas de disfarçar a tristeza, a angústia dele. E a mulher não, ela enfrenta melhor o seu sentimento, ela trabalha melhor. E outra coisa, para o depressivo, tanto o homem quanto a mulher, buscar ajuda é uma coisa muito complicada. Eles se acham, do ponto de vista psicológico, a depressão tem uma dificuldade de compreender poder. Então ele se acha muito poderoso e quando ele se sente deprimido, ele se acha totalmente sem poder, totalmente impotente. Então, quer dizer, então para o depressivo buscar ajuda é muito complicado, porque significa aceitar a sua fragilidade. E isso para o homem é muito difícil ele aceitar. Então a gente não sabe por quê, mas é 2 mulheres para cada homem. E 2 mulheres para cada homem com depressão? E a busca dessa ajuda, normalmente eles vão sozinhos ou eles precisam ter alguém ao lado para dizer assim, não, vamos junto, eu acompanho, eu procuro um profissional? Geralmente eles têm que ter alguém para empurrar, sabe? Porque o depressivo, ele acha difícil pedir ajuda e quando ele pede ajuda, aí ele procura outras ajudas, né? Vai no clínico, vai no padre, no pastor, ele procura outros tipos de ajuda, né? Doutor Bianco, o senhor acha que, na sua experiência profissional, a pessoa tem receio de procurar um tratamento psiquiátrico já pelo estigma do nome, pela origem da história da psiquiatria, de como eram antes os tratamentos, aquela questão da segregação? Ah, com certeza, né? Isso é um problema sério, viu? E, aliás, até um erro que a gente faz assim, porque, veja bem, como a gente só estuda isso, né? Então a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E aí, assim, mas o que está acontecendo hoje? Hoje, quem prescreve antidepressivo
não é mais só o psiquiatra, é o clínico geral, o cardiologista, o gastro, o ortopedista. Então, o que que acontece? A pessoa vai e não vai no psiquiatra e vai procurar ajuda de um outro profissional. Né? Por quê? Porque tem o estigma da psiquiatria que até hoje é muito forte. Então, o que que acontece? Essa pessoa acaba buscando esse tipo de ajuda, não recebe, às vezes, o tratamento adequado, né? Mas não está indo no psiquiatra, entendeu? Então, eu acho que, eu sempre converso com meus pacientes, que dizem, para você ganhar nenê, você vai procurar um obstetra. Se está com a perna quebrada, vai procurar um ortopedista. Quem trata dos problemas afetivos é o psiquiatra, né? Então, tem que buscar. É que a gente está mais treinado para isso, a gente estuda só isso, então não tem como, igual o gastro, ele só estuda, trabalha com gastrite o dia inteiro. Então, não adianta, por mais que eu tente tratar, eu nunca vou tratar tão bem quanto o gastro. Então, acho que nesse sentido. E existem novas drogas, né? A todo momento existe um medicamento novo, um tratamento novo. O senhor falou em outras especialidades, a gente tem uma experiência assim do dia a dia de ver até do meu vizinho. Uma coisa que eu sempre falo muito no programa é do tratamento individualizado, né? E aí assim, o que é bom para você não é bom para mim, não é verdade? A tua doença pode ter o mesmo nome que a minha, mas são situações completamente diferentes. Nossa, esse negócio é complicado. Eles trocam o remédio, passam o remédio da mãe para a filha, que sobrou. É um problema sério, é muito complexo isso. Então, eu acho que a gente tem que cuidar, porque assim, os medicamentos são feitos, quando a gente receita algum remédio, você pensa em vários aspectos. Porque, por exemplo, tem antidepressivo que te deixa mais animado, mas te aumenta a ansiedade. Tem antidepressivo que engorda, tem antidepressivo que emagrece, tem antidepressivo que dificulta a vida sexual, tem antidepressivo que, para algum paciente é ótimo, por exemplo, porque paciente que tem ejaculação precoce, você dá algum tipo de antidepressivo, ele retarda a ejaculação. Mas se ele não tiver ejaculação precoce, ele vai sofrer muito. A vida sexual daquele paciente, daquele casal, vai ficar complicada. Né? Então, tudo é pensado. A gente não usa um remédio porque... E aí acaba procurando tentar fazer bem individualizado para cada caso. Cada antidepressivo tem efeitos colaterais, tem vantagens e desvantagens. Até a dosagem, né, doutor Bianco? Dosagem. Porque é completamente diferente do medicamento, uma gota por quilo, né? Exatamente. Às vezes, no tratamento afetivo, no tratamento com psiquiátrico, é diferente, né? Eu posso ter o mesmo peso, mas a dosagem da medicação é outra, depende muito da minha clínica. Depende da clínica. Depressões mais graves, você usa dose mais alta, depressão menos grave, você usa dose maior. Então, você vai tendo que adaptar. Às vezes, você tem que associar dois tipos de antidepressivo, mas como é que você vai fazer essa associação? Você vai usar que tipo de antidepressivo para associar? Né? Então, assim, tudo isso tem que ser bem individualizado mesmo. Doutor Bianco, duas perguntas que são muito frequentes e que provavelmente com o seu consultório o senhor se depara bastante com isso. Bebida alcoólica e medicamento para uso psiquiátrico. Combina, não combina? Que tipo de reação pode ou não pode? Essa é uma pergunta. A outra pergunta doses rápidas. Hoje eu estou triste, então hoje minha amiga me dá aí o medicamento para ficar melhor, mas amanhã eu não preciso tomar mais. Então, isso tem alguma influência fisiológica? Isso traz alguma complicação? Bom, bebida alcoólica não combina com nada, tá? Para começar. Mas assim, é claro, eu acho que hoje nós vivemos num país que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera o Brasil um país alcoolizado. Nós temos muita permissividade em relação à bebida. Então, assim, o que eu procuro passar para meus pacientes? Faixa preta, que são os benzodiazepínicos, não dá certo. Por quê? Ou ele vai aumentar o efeito do álcool, ou vai aumentar o efeito do calmante. Tá? Então, o calmante com a bebida, ou a pessoa vai ficar muito sedada ou muito eufórica. Para os antidepressivos, alguns antidepressivos mais modernos, que têm um nível de interação medicamentosa muito baixinha, porque ele não mistura muito com os remédios, não briga muito com os outros remédios, uma pequena quantidade de bebida ela é permitida desde que você respeite 4 a 6 horas em relação à bebida. Eu sempre digo que não deve beber, mas se às vezes exagerar, não precisa parar o remédio por conta daquilo. Mas o ideal é não beber, tá? Esse é o ideal. Mas às vezes, se eu fizer essa ressalva, tem muito paciente que não vai fazer o tratamento. Então, infelizmente, eu acabo às vezes sendo meio permissivo para poder que a pessoa se trate.
Com relação ao uso do antidepressivo, o antidepressivo é um negócio que ele produz, ele vai aumentando a quantidade de neurotransmissores no cérebro muito lentamente. Então, não existe nenhum antidepressivo no mundo que faça efeito com menos de 20 dias de início de tratamento. Então, antidepressivo, assim, hoje eu estou triste, vou tomar um... Não vai funcionar. Então, quando a pessoa está assim, a gente recomenda tomar um calmante, um ansiolítico, porque diminui a ansiedade, ele não melhora a depressão, mas diminui aquela sensação desagradável. Né? Porque a tristeza, o desânimo é uma coisa que às vezes a pessoa suporta. O que é mais difícil de suportar é a angústia, aquela sensação de que algo ruim está para acontecer, batedeira, falta de ar, sensação de que vai morrer. Então, essa é muito desagradável. Então, às vezes, tomando um calmantezinho leve, naquele momento ali, resolve bem, sabe? E assim, mas aí daria para se tomar pontualmente, como um analgésico, né? Mas o antidepressivo não dá. E ele tem que ser tomado durante, no mínimo, 1 ano de tratamento, para que você mantenha a eficácia do tratamento. Se você parar antes o antidepressivo, o índice de recaída, as taxas de recaída são altíssimas. Doutor Bianco, passa tão rápido, né? Acredita que o nosso bloco já está terminando? O senhor poderia dar, assim, algumas dicas, de uma maneira rápida, para aquela pessoa que está nos assistindo e precisa de alguma informação a respeito dessa situação? Olha, eu diria o seguinte, primeiro, procurar ajuda, não ter vergonha de conversar. A depressão, que eu estava falando, a depressão ela tem 3 causas, genética, problemas e a maneira como eu lido com os problemas. Então, o que eu preciso, na verdade, para evitar recaídas de depressão, é melhorar o meu jeito. Eu tenho que mudar. E aí não tem jeito, é terapia. Tem que procurar uma psicoterapia, tem que procurar psicóloga, porque realmente a única chance da pessoa não voltar a ter novas crises é procurando terapia, tá? Fazer um tratamento adequado, procurar um médico correto, usar medicamentos de acordo com que é a medicação e principalmente se deu algum efeito colateral, não tenha vergonha, liga para o médico, vai lá, está acontecendo isso, o que eu posso mudar? Ok, doutor, muito obrigada aí pela sua entrevista. Fica o convite para o senhor voltar para o programa e também para que o senhor venha aí fazer uma palestra, um curso para a gente trabalhar aquela questão da animal terapêutica. Nós agora vamos conversar com o Dr. Adalto Rodrigues Trutti, que é médico na gastroclínica, e ele veio aqui conversar conosco sobre gastrite e outras patologias do estômago. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Dr. Adalto, o que é a gastrite, que as pessoas reclamam tanto? A gastrite nada mais é do que um processo inflamatório do estômago, mais especificamente na parte interna, na mucosa do estômago. O estômago tem 4 camadas. A parte interna do estômago é um revestimento que nem fosse um carpê assim, um tapetinho, então essa parte que inflama. E inflama por quê? Existem várias patologias, várias doenças. Tem um processo que seja agudo e crônico. Não, as causas principais da gastrite é aguda, por exemplo, excesso de medicamentos, pode ser, por exemplo, excesso alcoólico, pode ser por estresse, pode ser também por tabagismo, pode ser por infecções e infecções crônicas causadas por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Tanto essas podem fazer a fase aguda como a fase crônica, mas o mais usual, o mais comum ao consultório é a fase crônica. O paciente já tem isso já há muito tempo de evolução, meses, semanas, anos às vezes. Então essas são algumas coisas, o que na realidade no dia a dia o que acontece mais é uma associação de fatores. Tem a bactéria, tem o estresse, às vezes tem o cigarro, tem a bebida alcoólica, e às vezes tem medicamentos, né? Mas o mais comum mesmo é a bactéria junto com o estresse. A bactéria aparece em todos os diagnósticos, estou com gastrite, essa bactéria está presente? Vamos dizer 50% a 70%. Mas o tratamento tem que ser feito sempre com a certeza absoluta que tem, pelos testes que são feitos durante a endoscopia. Os exames para fazer diagnóstico, para confirmar o diagnóstico de gastrite, é a endoscopia? A endoscopia, você vê aquilo ao vivo, em detalhes, minúcias, né? E às vezes o exame, para confirmar a bactéria, a gente, para ter certeza absoluta, é feito um exame, uma biópsia, retira esse fragmento, pode fazer um anátomo patológico, ou então pode ser feito diretamente um testezinho,
num frasquinho que dá com meia hora dá o resultado. No momento mesmo que faz a endoscopia, já faz, escolhe o material? E nós podemos também, dependendo de algumas alterações que dão na mucosa, às vezes nós vemos o implante das células dessas bactérias, que nós temos certeza que aquilo realmente a pessoa tem a bactéria sem precisar fazer o exame. E praticamente em úlcera duodenal, por exemplo, é praticamente 100%, se você afastar algumas causas, principalmente medicamentosas, né? E a endoscopia, só para quem está nos assistindo poder entender, é mais ou menos o que? É uma microcâmera que entra... É um equipamento que não fosse uma mangueira, vamos dizer assim, da grossura de uma espessura de uma caneta estilográfica ou um lápis, em torno de 10 milímetros. Na ponta tem uma câmera com uma luz forte. Essa ponta do aparelho é móvel e é sedado o paciente, geralmente aplica uma medicação na veia, aplica um anestésico na garganta. Essa mangueira, vamos dizer, vai até o estômago. E tem um canal lateral por dentro dessa, é um canal que vai uma pinça bem comprida, tipo uma corda de violão, tem duas pinças que você tiver fragmentos. E a pessoa precisa estar completamente em jejum? De preferência, né? Eventualmente pode ser até feito, mas não se deve fazer. Normalmente o quê? Umas 12 horas de jejum? No mínimo. Não, vamos dizer, 8 horas já é o necessário. E para fazer esse exame precisa internar ou faz no consultório? Não, faz ambulatorialmente mesmo. Chega em jejum, na clínica, no hospital, não tem necessidade de internamento. E o que o paciente sente quando tem gastrite? Que ele chega no seu consultório reclamando do quê? A queixa é ampla. Tem pacientes que estão muitos sintomas, tem outros que são pouco sintomáticos. Pouco, às vezes muito pouco. Às vezes só um azia, um desconforto, uma intolerância, um arroto. Mas geralmente a gastrite não predomina muita dor, é mais queimação, azia, má digestão, desconforto. A dor não é uma queixa predominantemente em gastrite, apesar de alguns pacientes queixarem de dores. E quanto ao tratamento, o que o paciente precisa fazer para tratar ambulatorialmente essa gastrite? Bem, o tratamento basicamente é o medicamentos, né? Só tratamento medicamentoso, e a dieta, que hoje ainda os pacientes acham que tem que fazer dieta rigorosa. Hoje a dieta, eu ao menos não exijo muito do meu paciente, muita dieta não. Eu não sou muito de exigir dietas rigorosas. Dietas, não vou dizer que sejam totalmente livres, pode comer à vontade. Mas eu não exijo muito. Algumas coisas têm que ser evitado, tem que ser moderado e orientado ao paciente, porque o grande efeito ainda é o medicamento. Com esses novos medicamentos lançados aí, principalmente os inibidores da bomba de prótons, são os omeprazóis e derivados, né? Que é de uso o leigo, praticamente as pessoas, praticamente todos conhecem esse medicamento, ele tem uma grande eficiência. Então, o omeprazol e às vezes acrescenta outros medicamentos, né? Que ajudam na motilidade. E raramente, eventualmente, dificilmente usa-se antiácidos líquidos, se bem que isso é de uso comum, altamente disseminado entre os leigos, os balcões de farmácia, receitam automedicam com antiácidos, mas o efeito do antiácido é só momentâneo. O custo-benefício do antiácido, o efeito é muito pequeno perto do que é uma cápsula de omeprazol. Esses antiácidos, a gente não vai falar o nome, mas a apresentação deles normalmente é um líquido leitoso, né? Um aspecto leitoso, ou tem aquele que é efervescente também, tem o efervescente. Com sabor. Tem comprimidos mastigáveis, né? Até se faz muita propaganda em televisão, em canais, a mídia, jornais, né? Mas, na verdade, isso é um paliativo. Mas ele não resolve gastrite ou úlcera, não. Se fosse tratar hoje uma gastrite, uma úlcera com antiácido, como se fazia antigamente, a quantidade de volume que você ingere é uma coisa assim, até impraticável. É uma dosagem muito grande. Mas, antigamente, resolvia-se isso dessa maneira. Não tinha medicamentos que nós temos hoje, né, nos últimos 40 anos que surgiram os medicamentos que resolvem as úlceras, as gastrites. E para eu prevenir, como eu faço? O que eu tenho que fazer para não ter uma gastrite? Não ter estresse, não sair à rua, o que mais? Não, tem pessoas que têm estressados, fumam e bebem e não sofrem do estômago. Não tem isso nada. É abençoado, então. Nada. Porque se você fizer uma endoscopia no paciente, ele não sentindo nada, talvez você vá achar alguma alteração na endoscopia.
Mas eu particularmente, eu não tenho problema algum de digestão nem de gastrite. Eu tomo, como alimento normalmente, qualquer tipo de comida, alimento, não tem nenhum problema. Tem pessoas que, claro, não é só para tratar de gastrite e prevenir, você evitar o tabagismo, né? Absolutamente, né? E a ingestão excessiva de álcool, usar moderadamente, cuidado com anti-inflamatórios, que podem, alguns medicamentos, fazer lesões gástricas, com excesso de café, tem pessoas que adoram, bebem muito café e pode ter gastrite, e a bactéria, né, e realmente o estado emocional, que ainda é o vilão, e a bactéria. Então, prevenção exatamente, eu vou fazer um tratamento para não ter gastrite. Nós não temos condições de optar, escolher, não quero ter tal doença, quero ter tal doença. Tem umas propensões assim, individuais, particulares, individuais, você tem uma propensão a ter certas doenças, né? Mas, geralmente, para quem, como diz assim, nunca teve gastrite, a não ser que tenha uma bactéria ou um estresse, vai ter gastrite. As pessoas que têm gastrite, geralmente, têm um histórico desde criança, adolescência, eles são sofredores com problema de digestão há muitos anos. Doutora Natal, o senhor falou desde criança, adolescente. O que mais ele procura no seu consultório? Criança, adolescente, jovem, idoso? Não. São os adultos, né? Criança eu não faço gastropediatria, né? Eu não atendo crianças. Nós temos colegas especializados nessa área em Umarama, sabe? Mas eu atendo só adolescentes, vamos dizer assim, diríamos assim, a partir dos 12, 13 anos. Já vai com gastrite para o seu consultório, com 12, 13 anos? Você não tem ideia do que essas crianças sofrem, estresse, gastrites e úlceras, inclusive. Então, aí a família fala assim, tão jovem, 12 anos, tem estresse do quê? Não trabalha, não tem conta para pagar? Que às vezes as crianças são submetidas ao estresse, obrigações de adultos, né? E as crianças às vezes não têm essa capacidade de assimilação que o pai acha que o filho tem. Então, porque o pai sempre foi forte, decidido, o meu filho tem que ser, né? E exige uma cobrança acima da capacidade e a criança não tem esse linear de dizer não, de entender isso, e o inconsciente transforma isso numa doença. Só para a gente poder, assim, clarear um pouco para quem está nos assistindo, eu tenho uma adolescente, ela começa a ter uma queixa de dor de estômago, de repente começa com uma repetição de vômitos. Eu posso estar desconfiando de uma gastrite? Com certeza, com certeza. E precisa de uma intervenção. E não adianta só fazer o chazinho de camomila, de erva doce ou às vezes é algo temporário, só um momentâneo ali, porque dificilmente as pessoas vão ao médico porque teve uma dor, a não ser que seja algo muito importante, né? Às vezes aquele negocinho de fim de semana, culpa um remedinho, culpa uma dieta, faz uma dietinha, toma um remedinho, às vezes um chazinho, e melhora. Às vezes isso passa desapercebido, a pessoa nem se lembra, né? Nós estamos sujeitos a ter pequenas dispepsias, problemas digestivos qualquer, né? Então, às vezes, não tem necessidade de você ir ao médico. Mas, como geralmente cada família sempre tem uns doutores, né? Receitam, uns amigos, toma isso aqui, toma aquilo. A madrinha. O vizinho, a avó, né? Toda a família tem os doutores aí, né? A minha também eu tenho. Como eu tenho. A minha também tem. Como eu tenho médicos lá e médicas, né? Quase formados, né? E é complicado, né? Faz parte da nossa cultura. Acho que isso é algo universal, né? O senhor falou em cultura, nossa cultura. Vamos aí algumas rápidas, mito e verdade. Doutora Adalto, pessoas falam que se chupar limão melhora a dor de estômago, a gastrite desaparece. É mito ou é verdade? Mito. É mito? Muito grande. Porque a gastrite é uma acidez. Se você botar ácido, piora mais ainda. Como o limão também não afina sangue, não, viu? Tem essa conversa que o limão afina sangue. Não afina não, de jeito nenhum. Feijão, dá gastrite, dá azia, dá queimação, que é o que eles falam, azia, queimação? Mas se a pessoa já tiver uma propensão às vezes não é o feijão, é o tempero da feijoada, o excesso de feijão, a quantidade, né? Feijão está mais relacionado a gases intestinais. A pimenta? Pimenta? Em relação ao estômago, não. Não, eu sempre digo assim, talvez as pessoas até não acreditem muito, para mim, pimenta é alfacinha. Ela, na verdade, ela dá uma falsa sensação, uma queimação, ela engana os nossos papilas gustativas, então essa queimação que você tem na boca não reflete ao estômago. Então,
Claro, não vou dizer que você vai lá e come 5, 6 coxinhas, 5, 6 pastéis, não foi a pimenta. Ninguém vai abusar de pimenta. Mas isso daí não é uma queixa. Agora, se você já tem uma gastrite, se você já tem uma úlcera, se você condimenta um alimento, obviamente vai piorar. Mas não é só a pimenta, é o próprio alimento. Outros temperos estão juntos. Às vezes o cara já toma um cafezinho junto, toma uma cervejinha e culpa. Está completo o quadro. Né? Mas a pimenta em si só não é ela sozinha, não. Uma última pergunta para a gente encerrar o programa. Leite gelado. Diz que o leite gelado, a vizinha, a madrinha, a comadre, a tia, é só tomar o leite gelado que melhora a azia, a queimação do estômago. Teria, porque o leite frio, o leite morno, o leite gelado, ele é alcalino. E como o estômago está ácido, melhoraria. Temporariamente. Mas não é um antiácido caseiro e nutritivo, né? Ao menos se não resolver, você está se nutrindo, está se alimentando, né? É verdade. Mas deveríamos, à noite, quem tem problemas de úlcera e gastrite, à noite não beber leite, só durante o dia. Porque, principalmente o leite in natura, tem muito cálcio, e o cálcio é um potente libera mais ácido para o estômago. Pelo cálcio, não pelo leite em si. Né? Se for leite desnatado sem cálcio, o leite sem cálcio, eu creio que isso não... Mas o pobre de cálcio não teria problema nenhum. Ok. E leite tem gordura também, não pode esquecer. Engorda também, né? Depende da quantidade. Doutora Adalto, obrigada pela sua presença aqui. Fica também um convite para o senhor retornar para a gente conversar mais sobre esse assunto e outros relacionados à patologia do estômago. Né? Nosso programa fica por aqui. Obrigada por ter vindo. Também. E nós voltamos na próxima semana. Até lá!